Campolina, Campolina, passeando Minas Gerais. Campolina, Campolina, passeando Minas Gerais. Olá, amigos. Eu estou fazendo essa gravação para a Academia Brasileira do Cavalo Campolina e eu queria me apresentar para vocês e dizer que por que eu estou aqui fazendo isso. Eu sou Emir Kadar, casado, engenheiro civil, diretor da Kadar Engenharia Construções Limitadas, empresa essa que foi criada por mim e por meu irmão Lício há 54 anos atrás. Essa empresa é uma empresa de construção pesada que vem trabalhando em prol do desenvolvimento do Brasil todo esse tempo. Eu sou casado com Maria Helena Salum Kadar, minha esposa também há muitos anos, e tenho 2 filhos, ou melhor, tive 2 filhos. A Alessandra, que infelizmente faleceu com 13 anos de idade, e o Emizinho, que está aí me ajudando e hoje é o presidente do Sindicato da Construção Pesada em Minas Gerais. Eu sou cônsul da Síria em Minas Gerais. Nesse momento eu estou ocupando o cargo de cônsul da Síria. Sou conselheiro grande benemérito do Clube Atlético Mineiro. Conselho esse que eu dirigi por 6 anos e que agora sou considerado grande benemérito desse conselho. Sou membro do Conselho Superior do CIENG, Centro das Indústrias de Minas Gerais. Sou membro nato do Conselho Consultivo da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina. E sou ex-presidente dessa academia para a qual estou falando aqui. Então, é alguma coisa que eu tenho, se eu for ler o currículo vai ser muito grande, mas são algumas coisinhas que eu sou nesse momento. Nós estamos falando aqui sobre cavalo Campolina. E eu quero dizer agora sobre uma coisa muito importante que aconteceu no Campolina. O Campolina sempre pulou na frente de todo mundo. O Campolina sempre abriu os caminhos para ser seguido pelos outros. Nós conseguimos fazer as coisas que ninguém imaginava que nós fizéssemos. E um dia nós resolvemos fazer uma cavalgada, que nós chamamos de cavalgada histórica. Por que nós chamamos de cavalgada histórica? Porque ela ia sair de Entre Rios de Minas, terra do Cassiano Campolina, e vir a Belo Horizonte, que talvez não fosse o destino do Cassiano Campolina, o destino devia ser Ouro Preto, mas é aqui perto. Mas Belo Horizonte, e desde 1897, é a capital, então se tornou também uma rota importante. Então nós fizemos uma cavalgada de 150 quilômetros, de Entre Rios de Minas a Belo Horizonte, passando pelos caminhos históricos que o Cassiano Campolina ou os tropeiros da época faziam. Nós chamamos de histórica porque realmente ficou na história do Campolina essa cavalgada. Nós éramos 36 cavaleiros, todos adultos, tinha poucas crianças na época, mas os criadores mesmo, os criadores da época. Saímos de Entre Rios de madrugada e o nosso objetivo era chegar num posto de gasolina onde tinha um pequeno hotel de um criador nosso, o Rubão, em Congonhas do Campo. Então, esse primeiro trajeto era um trajeto de 50 quilômetros. E nós saímos de madrugadinha de Entre Rios, debaixo de uma névoa enorme, maravilhosa. Parecia que nós nem enxergávamos quem estava do nosso lado, de tanta névoa, aliás, que é muito característica lá em Entre Rios, na época do frio, e saímos com destino a Congonhas. No meio do caminho, existia um criador maravilhoso, Geraldo do Hermogênesis. Aqui em Minas costuma pôr o nome do pai. Então, o Geraldo do Hermogênesis, eu acredito que o pai do seu Geraldo devia chamar Hermogênesis, então deve ser Geraldo do Hermogênesis por isso. E esse Geraldo, seu Geraldo, nos convidou para nós tomarmos o café da manhã na fazenda dele. Então nós passamos pela manhã nessa fazenda, ele preparou um maravilhoso café mineiro, daqueles cafés que próprio de Minas Gerais, com aquela fartura, com tudo que havia na culinária mineira,
pela manhã, com bolo, broa, tudo que vocês podem imaginar, leite tirado da vaca lá há pouco tempo, e nos serviu esse café, foi uma festa. Nós tínhamos, no meio nosso, de quem estava fazendo essa cavalgada, muitos que eram fazendeiros, conheciam isso, mas muitos não eram fazendeiros, eram criadores de cavalo, que estavam começando a criar cavalo naquela época. Então foi um encantamento geral, que tinha pessoas que não conheciam isso daquela forma que não foi servido. Saímos da fazenda do seu Geraldo Hermogênesis e fomos para Congonhas do Campo. Chegamos em Congonhas, fomos recebidos pelo prefeito, a Rede Globo nos acompanhou nessa cavalgada toda, passando flash da nossa cavalgada. Quando chegamos em Congonhas, o prefeito estava nos esperando na igreja Bom Jesus do Matuzinho, histórica, onde estão as obras do Aleijadinho, e lá nós fomos recebidos pelo povo de Congonhas, nos receberam maravilhosamente bem, com muita palma, com muita festa. Estava chegando a primeira cavalgada histórica do cavalo Campolina naquele momento. Fomos maravilhosamente recebidos pelo prefeito e tinha chegado a hora do almoço. O prefeito nos ofereceu, num restaurante junto da Basílica, um almoço para todos os membros daquela comitiva que estava cavalgando. Saímos dali à tarde e fomos pousar lá no posto do Rubens, que era uma pessoa também maravilhosa, nos recebeu muito bem, e ali à noite nós contratamos uma dupla sertaneja, fizeram uma farra lá, uma festa, e assim foi a cavalgada. No outro dia saímos, fomos parar em outro posto de gasolina, lá mais perto de Belo Horizonte, andando com a polícia rodoviária nos protegendo. E tem um fato interessante, foi a travessia do Viaduto das Almas. Para quem não conhece Minas Gerais, Viaduto das Almas é um trecho da rodovia Belo Horizonte-Rio, dos mais perigosos do Brasil. É o viaduto que foi construído em curva, numa altura enorme, e não tinha proteção lateral. Então precisava daqueles 35 a 36 cavalos atravessarem aquele viaduto. E eu, o engenheiro que eu era, rodoviário, chamei a atenção que nós não poderíamos entrar todos ao mesmo tempo naquele viaduto, que nós ia causar um impacto, poderia ter algum problema. Então nós fizemos uma fila indiana daqueles cavalos todos e atravessamos aquele viaduto. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Aqueles cavalos atravessando aquele viaduto, todo em fila indiana, maravilha, assim, uma coisa inesquecível, uma paisagem que quem esteve presente, quem viveu aquele momento, não vai esquecer jamais desse dia. Chegamos lá no outro encontro que nós tínhamos, à noite, pernoitamos lá e seguimos para Belo Horizonte. A nossa chegada seria em Belo Horizonte e seria durante a exposição estadual de Minas Gerais. Vocês não fazem ideia o que era uma exposição estadual em Minas Gerais. O parque completamente lotado, mas lotado de não caber gente. E nós chegamos lá, na hora, eram 3 horas da tarde, nós estávamos chegando no parque. Ia dar abertura da exposição. Estava presente o governador, Francelino Pereira, todo o secretariado, todo mundo, e a cavalgada entrou no parque para fazer a abertura da exposição. Nós entramos na pista, a pista toda por nossa conta, e nós entramos perfilados, todo mundo em fila, fizemos a volta no parque, nos apresentamos para o governador, e nesse momento a emoção tomou conta de todo mundo, porque foi maravilhoso. Essa foi a primeira cavalgada histórica do cavalo Campolina. Depois fizeram outras, mas a primeira é diferenciada, e jamais vai haver, nem se nós todos, os mesmos cavaleiros, quisermos fazer a mesma cavalgada, no mesmo trajeto, jamais faremos uma igual àquela, porque aquela foi diferente de tudo que se viu em termos de cavalgada. Os cavaleiros todos empolgadíssimos com aquilo. Chegamos no parque, desfraldando a bandeira do Brasil, da Campolina, de Minas Gerais, e aí depois o governador nos pediu, nós demos um galope ao redor da pista e paramos novamente, e essa foi o final da primeira cavalgada histórica. Me pedem que eu conte um pouco da minha história, da criação do cavalo. Essa história já tem 54 anos,
E só para que se localize bem, hoje é o dia 6 de maio de 2020. Portanto, há 54 anos atrás, eu começava a minha história no cavalo. E como é que começou essa história? O gosto pelo cavalo. O gosto pelo cavalo eu acho que eu tive desde que nasci. E o que acontecia era o seguinte: na minha família não tinha ninguém que tivesse a mínima ligação com o meio rural. Eu sou filho de imigrantes, meu pai era sírio, minha mãe síria, e eu nasci no Brasil, mas na verdade sou um sírio nascido no Brasil, pai e mãe imigrantes. E não existia na minha família nem um ascendente que tivesse um metro de terra rural. Cada um fazia sua vida, trabalhando, tendo seus comércios, suas coisas, mas no meio rural era zero. Mas eu sempre tive um gosto enorme pelo cavalo. Desde pequenininho, eu gostava muito. E esse gosto, eu fui crescendo com ele, fui aumentando. E quando eu era pequeno, a mamãe tinha um armazém e eu pedi à mamãe, quando tinha as exposições em Belo Horizonte, as exposições estaduais aqui eram concorridíssimas, porque vinha Minas Gerais todo para Belo Horizonte para exposição. E eu pedi à mamãe, e ela então fazia um pão com manteiga para mim, eu enrolava aquilo num saco de papel, acho que nem tinha plástico naquela época, enrolava aquilo num saquinho de papel, pegava um bonde de gameleira e saía lá do centro da cidade e ia para... O bonde chegava perto da gameleira, eu descia, ia a pé, ia para o parque de exposição, e lá eu ficava o dia inteirinho vendo os cavalos e os bois. Quando chegava a hora de almoço, eu sentava num cantinho, comia aquele pãozinho com manteiga que a mamãe tinha feito, a água eu conseguia por ali, e essa foi minha vida de criança. Meu gosto era isso. Fui crescendo um pouco mais, e tem um fato interessante nessas minhas idas ao Parque da Gameleira, é que eu ficava pedindo aos tratadores se eu podia puxar o animal deles até na água para tomar água, e aquilo já me satisfazia. Só o prazer de eu pegar no cabresto e levar um cavalo para tomar água, para mim já era muito importante. Então eu fazia. E nesses dias aqui eu quero destacar muito o Zé Eugênio Dutra Câmara, que eu nem o conhecia nessa época, mas que era um criador importante, e eu chegava perto dele e falava assim: ô moço, deixa eu levar o cavalo para tomar água. E ele mandava, acho que era o Moacir, o empregado dele: Moacir, deixa esse menino levar o cavalo. E eu pegava o cavalo, levava para tomar água. Aquilo para mim já era assim, uma glória. Eu chegava em casa e contava: mamãe, puxei um cavalo hoje, levei para tomar água. Aquilo era muito. E foi passando o tempo e eu comecei a fazer umas viagens de Juiz de Fora para poder comprar meias. Juiz de Fora era um polo industrial muito grande, por isso que ela é chamada de Manchester Mineira, que Manchester é aquela grande cidade industrial da Inglaterra, e Juiz de Fora era chamada Manchester Mineira. E eu ia a Juiz de Fora com minhas irmãs e nós comprávamos roupa, malha para vender em Belo Horizonte para poder conseguir algum dinheiro. E quando eu passava em Barbacena, tinha a fazenda do Zé Eugênio, aquele mesmo Zé Eugênio que deixava eu puxar os cavalos lá para beber água. E o Zé Eugênio tinha, com toda a paciência, eu parava na fazenda dele, e ele, com toda a paciência do mundo, com a criança que talvez eu não sei se eu tenho hoje, chegava um rapazinho lá com a minha irmã e pedia: ô, doutor Zé Eugênio, o senhor pode me mostrar os cavalos? E ele pacientemente tirava todos aqueles cavalos para fora, mostrava um por um. Aí eu fui conhecer o festival, vários outros. E o meu gosto foi aumentando por cavalo. Mas eu não sabia nessa época o que era Campolina, o que era Mangalarga, eu não sabia nada. Sabia que era um cavalo e eu gostava de cavalo. Então, como é que eu fui mexer com cavalo Campolina? Eu então estudei, me formei em engenharia e fui trabalhar com um senhor de nome Bento Paixão, que tinha uma empresa muito grande. Naquela época nós estávamos saindo da Revolução, isso foi em janeiro de 66, nós estávamos saindo da Revolução de 64, e na Revolução todas as obras do Brasil ficaram paradas, e foram sendo retomadas aos poucos. E nessa retomada,
o Bento Paixão tinha uma obra que ele era muito amigo do Juscelino, e tinha uma obra que ele vinha tocando há muito tempo, que estava paralisada e foi retomada, que era a adutora do Rio das Velhas. Belo Horizonte não tinha água. Belo Horizonte era carente de água, era muito ruim, o fornecimento de água de Belo Horizonte era péssimo. E o DNOS então resolveu, captaram a água em Nova Lima, lá no Rio das Velhas, trazer para Belo Horizonte. E eu fui contratado para ser o engenheiro dessa obra. Recém-formado, peguei uma empresa grande, nós tínhamos nessa época 800 empregados, quase tudo era feito manualmente, existiam poucas máquinas nessa época. E eu, aquele menino, com 25 anos, peguei aquele mundo de gente para dirigir, mas eu me saí bem e o Bento Paixão gostou muito de mim. E o Bento Paixão, ele comprou uma fazenda em Esmeraldas e queria fazer umas estradas na fazenda. Ele então me falou, Emílio, você pode ir lá para a fazenda, ficar uns dias lá e fazer as estradas de fazenda para mim? Eu achei aquilo o máximo. Era juntar tudo que eu queria na minha vida, era poder ficar hospedado numa fazenda, que eu nunca tinha ficado, e ver os cavalos. E o seu Bento Paixão, que era um homem que tinha ficado muito rico, tinha resolvido criar cavalos. Ele então foi aqui em Pedra Azul e comprou uma iguada enorme, não sei bem de quem lá, acho que era o Dr. Denner. Ele comprou lá uma iguada enorme e essa iguada chegou na fazenda e ele foi a Barbacena e comprou um cavalo chamado Príncipe, comprou do Zé Eugênio também. E esse cavalo era maravilhoso, era um cavalo, ele era um cavalo assim, dourado, muito bonito, com a crina clara, e muito grande, muito bonito. Era um cavalo que o Zé Eugênio gostava muito e vendeu para o seu Bento Paixão. Então, quando eu cheguei na fazenda, eu deparei com uma iguada e um reprodutor maravilhoso, que era o Príncipe. Esse cavalo provavelmente foi registrado em livro aberto, que até naquela época não existia muita questão de livro fechado. O Zé Eugênio, o Príncipe, então fez a história nesse criatório, porque ele era um cavalo muito bonito, muito bom Campolina. Depois eu fui saber que era Campolina, até então eu não sabia, e daí eu fui olhar essa fazenda. E nesse meio, no meio dessas éguas que vieram lá de Pedra Azul, veio uma égua baia, mas com um potro pampa ao pé. Esse potro chamava, não tinha nome, porque não era nem registrado. E o seu Bento Paixão, vendo o gosto que eu tinha pelo cavalo, falou comigo: Emir, esse potro é seu. Quando desmamar, esse potro é seu. Eu nem acreditei. Eu fiquei assim, fora, em êxtase. Eu, que é menino, que não tinha nada, ganhei um potro. Como é que eu ia fazer? Eu não tinha fazenda, eu não tinha sítio, eu não tinha lote, eu não tinha nada para criar esse cavalo, nada. E ganhei aquele potrinho, um pampa maravilhoso, e comecei, então, a ter esse problema. Onde é que eu ia criar esse cavalo? O meu irmão Adelmar tinha sido presidente do Jockey Club de Minas Gerais. Eu, então, pedi ao Adelmar se ele conseguiria lá no Jockey uma baia que ficou longe lá para poder esse cavalo ficar lá. E ele conseguiu essa baia e eu, então, criei esse cacique numa baia lá no Jockey Club de Minas Gerais, num cantinho lá, ele ficava lá, eu ia lá dia sim, dia não, levava ração, paguei um tratadorzinho lá e começamos a criar o cacique. Mas nisso o Jockey Club ia fechar. Acabaram as corridas, o Jockey Club ia fechar e não podia mais ficar o cavalo lá. Eu então, o que eu fiquei? Fiquei numa situação dificílima. Eu então, o que eu fiz? Eu procurei o presidente da Hípica, que era o Paulo Abreu, uma pessoa maravilhosa, ele era do DNR na época, procurador do DNR, e ele falou comigo: não, Emílio, você coloca esse cavalo na Hípica, e vamos tratar desse cavalo lá, e você vai cuidar dele lá. E esse cavalo então ficou na Hípica, aqui em Betim, e sendo cuidado pelo pessoal da Hípica e aquela coisa toda. Aí chegou a época de amansar o cavalo. Eu tinha que amansar, eu não tinha amansador, não tinha quem montasse, porque lá na Hípica eles só sabiam saltar, não sabiam montar direito no cavalo. E o que eu fiz? Eu pedi ao Zizo, que tinha comprado a fazenda do Zé Eugênio em Barbacena, ele é irmão da minha cunhada, da Ângela, e o Zizo falou comigo: não, manda o cavalo para cá, que eu vou pedir o Joaquim Hilário, que é o meu tratador, para fazer
a doma desse cavalo para você. E assim foi feito. O cavalo ficou lá no Zizo e, passado algum tempo, o Zizo falou: você pode buscar, que o cavalo já está pronto para ser montado. Eu então busquei o Cacique. Muito bem, nós estávamos falando então do Cacique. O Cacique então veio para Belo Horizonte e aqui ele foi a grande atração da hípica, porque no meio daqueles cavalos de salto apareceu um cavalo pampa, ele era mais branco, era um branco pampa, mas muito bonito e muito cuidado, sempre muito bem lavado, bem limpo, e eu montava nele. Fui na selaria mexicana, comprei um arreio do seu Henrique, um arreio preto com pesponto branco, mas maravilhoso. E eu me julgava o rei do mundo montado naquele cavalo pampa, que para mim era uma coisa do outro mundo. O Emir, aquele menino que puxava cavalo na exposição, que puxava para poder levar beber água, que passava no Zé Eugênio para ver os cavalos, naquele dia eu estava montando num cavalo que era meu. Era demais para mim. Mas chegou em 1970, eu e o meu irmão Lício, nós temos uma firma, Cadar Engenharia, que nós havíamos criado em 66. E essa firma foi conseguindo algumas obras, foi melhorando, e então nós tínhamos vontade de ter uma fazenda, nós dois. O Lício era mais rural ainda do que eu, ele gostava também. Então nós fomos comprar uma fazenda. E mamãe, querendo nos ajudar, procurou os anúncios no jornal e achou um anúncio em Betim. E nos falou: meu filho, olha que lindo esse anúncio aqui dessa fazenda. E o cara foi muito feliz no anúncio, colocou um tanto de coisa, que tinha isso, tinha aquilo, e no final ele pôs assim: e junte-se a isso a beleza e o fascínio da Serra Negra. Serra Negra é uma serra que tem junto da nossa fazenda, que é muito bonita, que era uma fazenda da Frimisa, e lá o cara pôs isso no anúncio e nos cativou, e nós fomos ver e compramos a fazenda. Então eu já tinha onde colocar o Cacique. Aí construímos uma baia e levamos o Cacique para lá. O Cacique foi o nome que eu dei, o Potro não tinha nome. O nome Cacique pus eu. E como da minha origem, eu pus Cacique das Arábias. E virou um cavalo conhecidíssimo aí. Como ainda se registrava cavalo em livro aberto, eu fui na associação. Aí eu fiquei sabendo que aquilo era Campolina, porque o seu Bento Paixão registrava. Então eu fui na associação e pedi o registro do primeiro animal meu, Cacique das Arábias, que foi o início da minha criação. Esse Cacique das Arábias era um cavalo excepcional de marcha e que fazia história em todo lugar que ele ia. O meu primeiro troféu com ele foi em Pedro Leopoldo, depois eu fui a Curvelo, depois fui a Belo Horizonte e fomos ganhando vários concursos de marcha, tudo com o Cacique. Mas nós estávamos, eu e o Ulisses, com a fazenda e só o Cacique lá. Aí resolvemos e compramos 2 éguas. Compramos Micaela Sempre Viva e uma égua que eu tenho a impressão que também era de livro aberto, que eu também pus o nome dela de Joia das Arábias. Então iniciou o Criatório das Arábias nesse sentido aí, com essas 2 éguas, uma égua muito bonita, Micaela Sempre Viva, era uma tordilhona grande, e a Joia, que era uma égua que dizem, o Zé Antônio e o Paiva, na época, me falaram que ela tinha uma origem muito boa, mas eu não sabia, enfim, eu tinha as 2 éguas lá. E fomos cruzando aquelas 2 éguas com o Cacique e tiramos até alguns animais bons. Tiramos o Ben-Hur, tiramos vários outros cavalos bons e saiu uma égua de nome Soraya, uma égua grande, bonita. E um dia chegou um criador do Rio e quis levar essa égua, comprou essa égua. Eu sei que essa égua depois andou lá pelo Rio e foi para o Joel, e o Joel acho que vendeu para o Cláudio, que é um dos maiores criadores, se não for o maior criador de cavalo pampa do Brasil na atualidade. Eu sei que a Soraya entrou na formação dessa fazenda dele, através do Joel, colocou essa égua para ele, e a Soraya foi a primeira coisa que eu ouvi falar do nosso criatório aqui nas Arábias. Muito bem, então era o Cacique, 2 éguas. Então nós precisávamos de mais éguas. Nisso eu conversei com um amigo que eu tinha, um grande criador da época, Guido Pacheco de Magalhães. Guido Pacheco era uma pessoa maravilhosa, era um criador de Campolina que nós precisávamos tê-lo até hoje aqui conosco.
um sujeito firme, sabia o que queria, selecionava o que havia de melhor na época, e ele, fiquei muito amigo dele, fomos conversando, e ele falou: Emir, eu tenho lá na minha fazenda uns potros e tenho umas éguas para vender. Se você quiser ir lá, um dia você vai lá e compra. Neste meio tempo, o Severino Veloso, lá de Campos, resolveu fazer um leilão de Campolina. E talvez fosse ser o primeiro leilão de cavalo Campolina que houve até hoje. Foi o Severino Veloso que fez. Eu havia conhecido o Severino Veloso em 1970, numa exposição nacional que houve lá em Campos. É uma exposição nacional da CCCCN, Comissão Coordenadora de Criação do Cavalo Nacional. E essa comissão fazia uma exposição nacional de todas as raças, e ela era itinerante. Em 1970 foi em Campos. E eu conheci o Severino lá, e o Severino pegou o telefone e me ligou: Emir, vamos fazer um leilão aqui em Campos, e você poderia vir aqui para você ver os animais, vão ter bons animais à venda. E eu fui. Saí de Belo Horizonte, meu cunhado, irmão da Maria Helena, foi comigo, e nós fomos então para Campos, para esse leilão. E fomos muito bem recebidos, muita coisa. Chegamos no dia anterior, no dia seguinte, de manhã, era o leilão, na parte da manhã. E tudo preparado, eu fui para o parque, e o primeiro animal que entrou na pista, se eu não me engano, posso estar enganado, porque já se vão muitos anos aí, foi o Premier de São Pedro, do Severino. E entrou o Premier, que o Severino tinha resolvido vender o cavalo, não porque ele precisasse, que ele era uma pessoa muito bem, mas ele queria movimentar a raça. Eu sei que no momento que esse cavalo entrou na pista, entrou a filha dele, Valéria, e deu um abraço no cavalo, chorando, e falou: pai, não venda esse cavalo, pai, não venda esse cavalo, eu não queria que o senhor vendesse. Isso na hora do leilão. E ela abraçou o cavalo: não venda, não venda, não venda. Finalmente, o que aconteceu? Severino não vendeu e o leilão acabou, porque os outros animais que tinham lá não interessavam. Eu fiquei então em Campos, sem ter o que fazer para voltar para Belo Horizonte. Nisso eu me lembrei do convite do Guido Pacheco. E falei com o Marco Antônio, meu cunhado: Marco Antônio, em vez de nós irmos para Belo Horizonte, nós vamos para Valadares visitar o Guido. E saímos de Campos, pegamos a estrada, chegamos em Valadares, na hora do almoço. Eu liguei para o Guido, a pessoa da casa dele falou: não, o seu Guido está na fazenda. Ele tinha um sítio dentro de Valadares e uma fazenda em Aimorés. Seu Guido está em Valadares, está no sítio, recebendo uns amigos lá. Eu então fui para o sítio, cheguei lá, foi uma surpresa. Eu cheguei, o Guido estava lá com a família, estava o Elísio, estava o Totó, aqueles amigos dele todos lá nesse dia. Aí fizeram muita festa para mim, conversei. Aí o Guido falou assim: Emir, você veio aqui, foi para ver o potro que eu te falei? Eu falei: foi, eu vim ver o potro. Ele falou: mas esse potro não está aqui não, esse potro está em Aimorés. Você quer ir a Aimorés comigo? Se quiser, nós vamos lá e eu te mostro o potro. Eu falei: quero. Então, nós fomos até em casa, o Guido foi em casa, se aprontou, eu já estava com a mala no carro. Nós pegamos o carro e viajamos para Aimorés à noite. Chegamos em Aimorés à noite. Dormimos e de manhã fomos ver os potros. Ele me mostrou os potros, tinha vários potros lá, e eu gostei de um especificamente, que era o frevo. Gostei do frevo, o frevo tinha acho que 9 para 10 meses, muito bonitinho, muito bem feito. E eu falei: ô Guido, eu quero este. Mas Emir, você vai ficar com um potro, você vai ter o cacique lá, e você precisava de levar umas éguas também para você cruzar. E eu tenho, o meu sobrinho, o Zé Antônio, aqui perto, tem umas éguas para vender. Eu fui lá então e comprei 4 éguas do Zé Antônio e comprei o frevo do Guido. Então aquilo foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei doido para chegar em Belo Horizonte e contar para o Lício que eu tinha comprado um cavalinho para nós. E cheguei em Belo Horizonte e o Lício, na estrada, passava pela nossa oficina, que era no anel rodoviário. Eu já entrei no anel, o Lício estava lá. Falei: ô Lício, comprei um cavalinho para nós e 4 éguas. Ah, que maravilha, aquela coisa toda. Vamos então aguardar. Contratamos o transporte e
no dia marcado, o frevo chegou na fazenda. Eu não tinha onde colocá-lo, porque tinha uma baia só que era do cacique. E chegou aquele cavalinho lá e nós não tínhamos onde colocá-lo. Então resolvemos fazer um cercado de bambu. E fizemos dentro do curral da fazenda um cercadinho de bambu e ali foi criado o frevo até que eu construísse outras baias. Então essa é a história do frevo, é a história do início da minha criação. O frevo foi um cavalo que fez a minha história como criador, a minha e a do Lício. Eu sempre falo minha e do Lício, porque na verdade o criatório era meu e dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todo criador que se preza precisa ter um cavalo na sua história. Não adianta comprar embrião, não adianta comprar cobertura, não adianta nada. Ele tem que ter um cavalo para fazer a sua história. Quem fez a minha história foi o frevo de Santarém, esse potrinho que eu comprei do Guido. O frevo chegou em Belo Horizonte, foi para aquela baiazinha de bambu e nós ficamos ali. Nisso nós construímos, na fazenda que nós compramos ao lado, construímos as 4 baias e passamos então o frevo para lá. E o frevo foi na primeira exposição que eu o levei, foi uma exposição estadual em Belo Horizonte. E cheguei lá com o frevo lindíssimo, devia ter uns 15 para 18 meses, lindíssimo, bem tratado, muito bonito, um pescoço rodado, uma garupa maravilhosa, um andamento de primeiríssimo, mas ninguém conhecia e nem me conhecia. Eu não era criador, não era nada no meio do cavalo. E eu cheguei com aquele cavalo e o senhor Bolivar Andrade me pediu para ver o cavalo. Ô moço, vem cá, menino, vem cá. Cavalo é esse? Falei, o frevo de Santarém. Isso é criação de quem? Do Guido. Ah, que beleza de cavalo. Gostei muito desse cavalo. Vou chamar aqui um amigo para ver. Chamou o senhor Gastão. Gastão, vem cá, olha que cavalo interessante. E os dois ficaram admirando o cavalo. E eu fiquei muito empolgado com aquilo. Nisso, nós tínhamos um amigo, que era o Luiz Ângelo, irmão do Dudu, que vocês conhecem muito. O Luiz Ângelo era uma pessoa maravilhosa, meu amigo do coração e extremamente brincalhão. Ele chegou perto de mim e falou assim: ô Emir, você errou, porque você foi lá na nossa frente e comprou esse cavalo. E você deixou para trás os melhores. E nós fomos lá e compramos os melhores. Você deixou ele para trás. E eu fiquei com a mágoa daqui, falei, meu Deus, será que eu fui tão infeliz assim de eu ter tido o privilégio de ser o primeiro a comprar e não comprei? Aí o Luiz Ângelo brincava comigo direto. Vai ver, o dia que eu trouxer o meu na pista, você vai ver, papapá. Bom, a história não mostrou isso. O frevo sempre foi campeão e o cavalo dele, os pontos dele não foram o tanto que o frevo foi. Mas ele era muito brincalhão e eu aceitava a brincadeira numa boa, porque eu tinha começado toda a minha vida de cavalo com o pai deles, que é o Zé Eugênio, pai do Dudu. E então, maravilhosa, família maravilhosa, a quem eu tenho uma saudade enorme do Luizão, e ele faz falta demais no nosso meio até hoje. Então eu comecei essa vida com o frevo. Mas eu quero agora contar para vocês um pouco da associação. A associação foi o seguinte: eu registrei o meu cavalo e fiquei como associado da associação. O presidente era o Fernando Diniz, pessoa maravilhosa, que eu não vou nem ficar falando, porque eu vou falar de todos aqui, são todos maravilhosos. O Fernando, um caso à parte, que é difícil conseguir uma pessoa tão boa igual o Fernando. E o Fernando me deu todo o apoio, papapá. Aí chegou a época da eleição do Campolina. E o Guido Pacheco falou comigo: Emir, eu vou te colocar na diretoria da Campolina. Falei: Guido, eu não quero não, eu estou começando minha vida profissional, trabalho muito, não quero. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos indicar um presidente e vamos indicar você para ser o vice-presidente. Eu falei: tá bem, como vice eu posso aceitar, porque o vice não tem tanta obrigação e eu aceito. E assim foi feito, combinamos. Então nós vamos na casa do seu Bolivar para falar com ele que nós temos a diretoria da Campolina escolhida. O seu Bolivar era um ícone em todas as raças, não só no Mangalaga, no Campolina, no Piquira, no Pônei, no Búfalo. O seu Bolivar era um ícone nisso tudo aí, em termos de associação. O seu Gastão era um ícone na criação também,
Mas o seu Gastão não era tão ligado em associação quanto o seu Bolivar era. O seu Bolivar era o que dominava essa parte associativa toda de cavalo, era o seu Bolivar. Então chegou uma noite, eles me convidaram, fomos eu, o José Eugênio, o seu Gastão, o Guido, fomos na casa do seu Bolivar, ele nos recebeu à noite na casa dele. E nós fomos falar com o seu Bolivar que nós tínhamos escolhido a diretoria da associação e que o presidente seria o José Eugênio e que eu seria o vice-presidente. Nisto, o seu Bolivar virou e falou assim: ah, que maravilha, coisa boa que vocês estão me dando essa satisfação, trazendo aqui para mim, mas eu queria fazer uma sugestão. O Zé Eugênio já foi presidente da associação, o Gastão já foi presidente da associação, eu já fui presidente da associação. Por que nós não tentamos uma coisa nova, uma pessoa nova? Por que você não aceita? Eu falei: não, eu vim aqui para ser vice. Não, mas você podia aceitar, nós te ajudamos, e aquele negócio lá, eu nem acreditava naquilo. O Emir ser presidente da associação, com o seu Bolivar, seu Gastão, o Zé Eugênio, Fernando Diniz, pessoas, criadores famosos, e o Emir, aquele menino lá. Não, o seu Bolivar insistiu, o Gastão insistiu, o Zé Eugênio insistiu. Não, Emir, aceita, nós vamos te ajudar, nós vamos, tá? Bom, eu então aceitei ser o presidente. Cheguei na casa da minha sogra, onde Maria Helena estava me esperando, com a Emizinha e a Alessandra pequenininhos, falei com eles: olha, vocês não vão acreditar, eu vou ser presidente da associação. Não é possível, me abraçaram, parabéns, parabéns. E eu, com aquele medo de ser o presidente da associação, porque eu não conhecia esses meandres todos de uma associação. Mas tudo bem, então eu vou ser o presidente da associação. Eu tomei posse na associação e fui para lá. Como é que era a associação na época? A associação, quando eu a conheci, era na Rua Carijós, mas quando eu fui tomar posse, ela já era na Rua São Paulo, 824. Ela tinha um andar na cobertura, onde funcionava a Associação Campolina, Associação Manga Larga e o Pega, o Jumento Pega. Eram as três associações funcionando no mesmo lugar, na mesma sala. E lá tinha o Moacir Rodrigues, que dava mais assistência ao Manga Larga, a incansável Lili, essa pessoa maravilhosa que deixou história no Campolina. Ela cuidava do Campolina e os dois em conjunto cuidavam do Pega, e a coisa funcionava desse jeito. Nós tínhamos a sala dos presidentes, que era uma salinha pequena com 3 mesas. Uma mesa do Campolina com a plaquinha, Campolina, Manga Larga e Pega, e nós 3 sentados ali. E levei isso aí algum tempo. Aí eu comecei a querer fazer alguma coisa. Mas era muito difícil, porque eu era muito tolhido pelos outros. Porque aquilo tudo junto, aquilo tudo, a gente tinha que fazer uma coisa, tinha que chamar o outro também, tinha outra coisa, mas tudo bem. Mas foi indo, até que na nossa aprovação de contas da Campolina, das 3 associações, no ano seguinte, nós fizemos uma assembleia para aprovação de contas, Campolina, Manga Larga e Jumento Pega, tudo junto, uma assembleia só. Quando nós chegamos lá no lugar da assembleia, nós notamos que havia um grande número de criadores, principalmente de Manga Larga, mas muitos criadores de Manga Larga. E nós ficamos muito satisfeitos com aquilo, porque aquilo era uma questão de prestígio para nós. Nós estávamos prestigiados, nós estávamos fazendo uma aprovação de conta, e veio muita gente do Rio, veio gente do interior de Minas, veio gente de todo lugar para prestigiar. E nós achávamos aquilo um prestígio. Começamos a aprovação de conta e nós ficávamos um pouquinho preocupados. Mas será que esse povo veio para desaprovar as contas nossas? Como é que será isso? Tal. E eles ficaram do lado de fora, no saguão assim do prédio, tinha uma varanda, e os criadores ficaram lá e nós fazendo a reunião de aprovação de conta. Pusemos tudo em aprovação, aprova a conta, aprova o Campolina, aprova o Manga Larga, aprova o Jumento Pega. E agora o seu Bolivar, que mais ou menos dirigia a reunião, porque ele era o mais velho, e o Manga Larga, né, sempre foi o maior número do que o Campolina, do que o Pega. Seu Bolivar falou assim: agora vamos para os assuntos gerais. Quando o seu Bolivar falou que os assuntos gerais, entraram os criadores todos na reunião, todos, aqueles que estavam de fora. Eu lembro do
Hélio Belo, do Raul Junqueira, do Glauber, um monte de criadores importantes do Manga Larga entraram na reunião. Quando o senhor Bolivar colocou assuntos gerais, eles falaram: nós queremos propor uma coisa aqui, nós queremos propor a separação das associações, que cada associação tenha sua vida, cada associação tenha seu local, cada associação toque como quiser, mas juntos nós não queremos mais. Vamos pôr em votação. Como eles eram a maioria, aprovaram, e a partir daquele momento nós ficamos na incumbência de separar as associações. Isso foi, por um lado, foi muito bom, por outro lado, foi um golpe também, porque isso foi mais ou menos um golpe, igual se dá aí no governo aí. Você reúne um tanto de gente, chega lá e põe uma coisa para votar do jeito que você quer. Votaram desse jeito e as associações se separaram nesse dia, e nessa reunião ficou estabelecido que elas se separariam. O Manga Larga precisava sair de lá, porque o espaço era pequeno, e eu falei com o senhor Bolivar: senhor Bolivar, se o senhor for sair daqui com a Manga Larga, eu gostaria de comprar a sua parte na associação, no prédio. E ele falou: não tem problema, nós vamos arrumar uma outra sala, lá, foi lá na rua Goitacazes, e foram para lá, e a Campolina comprou o espaço da sede, e a sede ficou sendo nossa. O Pega, como tinha poucos recursos na época, o Zé Walter conversou comigo, eu falei: não, Zé Walter, você fica conosco aqui, nós continuamos juntos aqui fazendo. Depois eles saíram também, e nós ficamos sozinhos ali naquela sala. Então eu vou parar essa história da eleição, e nós vamos para outra aqui agora. Quando as associações se separaram, cada uma começou a ter vida própria, foi muito bom para nós, achei ótimo, porque nós pudemos fazer as nossas coisas que nós queríamos. Eu era um jovem com muitas ideias, muitas coisas novas para trazer, então nós resolvemos, junto com o seu Bolivar e com o Zé Walter, criar um leilão que talvez tenha sido o embrião desses leilões grandes todos da raça. O leilão chamou Leilão Macapê. Macapê porque era Manga Larga, Campolina e Pega. Macapê. Esse leilão reunia 300 animais de todas as raças. Aí entrou o Piquiri-Pônei, entrou na conversa também, veio se juntar a nós, e esse leilão ele era feito em 2 dias, no Parque da Gamileira, naquele pavilhão redondo. Nós fazíamos esse leilão, primeiro leilão Macapê, aquele sucesso. Chegava a 300 animais lá em 2 dias, 150 animais. Nós contratamos a Programa Leilões, que está aí até hoje, maravilhosa. Contratamos a Programa Leilões para fazer o leilão. Nós não entendíamos nada de leilão, nada. E contratamos a Programa, e a Programa fez para nós o primeiro leilão Macapê. Esse primeiro leilão Macapê é de uma importância enorme na criação de cavalo, Campolina, Manga Larga, Jumento Pega e Piquiri-Pônei. Porque até então, se qualquer pessoa que tivesse vontade de criar cavalo, não sabia nem como ia começar a criar. Porque era difícil, uma fazenda lá em não sei aonde, a outra lá no sul de Minas, a outra tal. Nesse leilão Macapê, não. Vieram 300 animais para dentro de Belo Horizonte, dividido em 2 dias, e o leilão, então, começou a ser muito procurado, todo mundo falando nesse leilão Macapê, e vieram inúmeros criadores, começaram seus criatórios nesses leilões, mas inúmeros, que nós conhecemos hoje, fortíssimos, começaram a fazer suas criações nesse leilão Macapê. Esse leilão Macapê, nós éramos muito modestos na época, né? Começando, a associação pequena, não tinha essa força que tem hoje. Eu lembro que a Programa Leilões colocou esses baldes, igual tem mate nas praias do Rio, que vende mate, eles vendiam caipirinha, serviam caipirinha no palco ali, na plateia, todo mundo tomando uma caipirinhazinha, mas naquele balde, com aquele vendedor, igual o vendedor de mate do Rio. Servia caipirinha, e o pessoal começou assim, até se embebedar um pouquinho, e compraram. Bom, o fato é o seguinte, o leilão foi um sucesso. Foi um sucesso. E vendemos tudo que nós queríamos vender, vieram inúmeros criadores novos, começaram a criar, tomaram gosto, outros antigos, e o leilão Macapê explodiu a criação de cavalo aqui em Minas. Em Minas e no Brasil.
Então foi esse o primeiro grande feito nosso ainda juntos. E depois fizemos a Exposição Macapê, criamos a Exposição Macapê. Porque a exposição da CCCCN, ela era muito interessante, era uma exposição comandada pelo Exército, que fazia, levava, ela era itinerante, andava, mas como vinha cavalo de todas as raças, principalmente as raças preferidas dos militares, ela era muito cheia de cavalos que a gente nem conhecia. Nós viemos conhecer aquelas aranhas de trote, aquilo, nós não conhecíamos aquilo. E então era muito difícil nós conseguirmos vaga, tanto para o Campolina quanto para o Manga Larga. Não tinha muita vaga. Eles queriam pôr, era puro sangue inglês, aquele bretão, aqueles trotters, aqueles cavalos mais exóticos que os militares gostavam mais, cavalo de salto. Então a exposição era mais voltada para eles. Tinha pouca vaga para Campolina, Manga Larga e para Jumento Pega. Piquira, então, acho que nem tinha. Então, nós pensamos em fazer uma exposição nossa e fizemos a Exposição Macapê. Essa exposição começou a dar certo, porque nós levávamos o Manga Larga, os Campolina, o Jumento Pega e os Piquiripone e fazíamos aquela exposição. Tinha mais vaga para Campolina, tinha mais vaga para Manga Larga, tinha mais vaga para Pega, e a exposição começou a dar certo. E nesse tempo, a gente ainda era, o criatório era muito pequeno, de todo mundo. Os criatórios ainda não tinham explodido. Com essa exposição Macapê, começou uma explosão dos criatórios. Eu me lembro bem do Hugo Vero, por exemplo. O Hugo Vero era um criador de Manga Larga, ele começou aqui no leilão Macapê, comprando animal. O Tuíca Rabelo não tinha cavalo, comprou aqui no leilão Macapê, e as exposições proporcionavam a eles apresentar aqueles animais que eles tinham comprado. E então a coisa começou a desenvolver mais nesse negócio. Mas a Campolina, eu tinha outras ideias. Eu tinha ideias maravilhosas para Campolina, mas eu ficava muito preso. Tudo que você fosse fazer, você tinha que chamar a Manga Larga para fazer junto. E aquilo me incomodava um pouco. Eu queria alçar voo com a Campolina. Nós então começamos a pensar o que nós poderíamos fazer para aumentar a capacidade do Campolina. Então veio a grande e genial ideia de fazer uma exposição só de Campolina. Mas isso era difícil. Como é que nós íamos fazer uma exposição só de Campolina? Nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos gente, nós não tínhamos know-how para isso, mas a coragem sempre foi uma prerrogativa que eu tive. Eu fui sempre muito corajoso e aventureiro e falei, mas nós vamos fazer. Mas nós não podíamos deixar essa ideia sair, porque se saísse, alguém pularia na nossa frente. Nós então mantivemos essa conversa entre nós, fomos conversando, fomos imaginando como que nós íamos fazer e pensamos o seguinte: uma exposição de cavalo Campolina sozinha não vai conseguir preencher o parque, e o pessoal não é atrativo, vem aqui para uma exposição, é muito pouco atrativo. Então nós precisávamos de fazer uma coisa diferente, maior, uma coisa que chamasse atenção e que marcasse a criação de Campolina para o futuro, como essa exposição marcou. Essa exposição foi um marco inicial do desenvolvimento do Campolina. E eu pensando naquilo, eu falei, eu não vou fazer só uma exposição, vou fazer uma Semana Nacional do Cavalo. Vai chamar semana em vez de exposição. Por quê? Porque se eu falar exposição, vai ter só exposição. Se eu falar semana, eu posso colocar várias outras atrações durante aquela semana. Então nós vamos fazer, chamei minha diretoria, falei, está decidido, nós vamos fazer a primeira Semana Nacional do Cavalo Campolina. Eles quase morreram de alegria quando nós decidimos realmente a fazer. Coisa boa, vamos sim. E o que nós vamos fazer então? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma exposição, nós vamos fazer uma convenção, nós vamos fazer um leilão só nosso, olha só a ousadia, fazer um leilão só de Campolina, uma exposição só de Campolina, fazer uma convenção do Campolina. Tive a ideia, eu falo tive, mas na verdade, então nós convidamos os campeões nacionais da CCCN todos para comparecerem nessa exposição.
Eu me lembro do Jaime Figueiredo, esse grande amigo que nós temos, incentivador da raça. Ele tinha um caminhão bonito do Rancho 70 e o seu Bolivar falou, aí eu mando o xerife estava em outras classes. Eu mando o xerife, mas eu não tenho como trazer o xerife. O xerife fica numa fazenda lá, tá quietinho lá e eu não tenho como trazer. O Jaime falou assim, eu busco. E mandou buscar o xerife lá em Barbacena. E vieram os cavalos. O senhor Epaminondas das Cunha Melo trouxe um cavalo que, embora não tenha sido campeão nacional, mas era um cavalo famosíssimo na raça, que era o Peri Jaguari. Ele trouxe esse cavalo de Jequitinhonha e trouxe, assim, toda a prole desse cavalo, muito bonita a exposição que ele fez aqui. E vieram todos, até tinha um cavalo da Bahia, o Baião Pagão, que tinha sido campeão nacional. Eu nunca imaginava na minha vida que esse cavalo viesse. Chegou o Baião Pagão. Aí veio o prelúdio da Bahia, o senhor Genô Sampaio. Tem até um parênteses que eu quero fazer aqui interessante, que o senhor Genô Sampaio era um senhor de muito respeito na Bahia, uma tradição no meio rural da Bahia, um homem assim, de mais idade, mas um homem maravilhoso. E ele fazia 80 anos durante a Semana Campolina. Aí eu convidei, senhor Genô, eu queria convidar o senhor para o senhor vir trazer, e traga o prelúdio, porque o prelúdio também era uma história dentro da raça. O prelúdio deixou filhos campeões, deixou tudo. Ele era um cavalo assim, um pouco pesado, mas era um cavalo que deixou uma prole maravilhosa. E ele tinha ido para a Bahia, nós nem sabíamos onde é que andava esse cavalo mais. E eu fui visitar o senhor Genô, vi o prelúdio lá e convidei. Senhor Genô, o senhor pode trazer o prelúdio aqui? Posso. E trouxe o prelúdio, e aí os 80 anos dele nós comemoramos no Parque de Exposição. Ele adorou. Nós ficamos aqui festejando os 80 anos dele no Parque de Exposição. Então, essa exposição foi uma coisa maravilhosa que a gente precisa de deixar realmente na história. O Jockey Club. Nós pegamos o cavalo, levamos para o Jockey Club, montamos uma corrida interessantíssima. Os criadores montaram nos seus cavalos. A primeira corrida que nós fizemos lá foi ganha por um cavalo de seu Gastão. Quem montou foi o Paulo Miranda, que ganhou com essa corrida. A outra corrida foi o Jaiminho, que ganhou com a égua do Severino. Então, essa corrida ficou sendo um atrativo também da Campolina. E nós fizemos isso. Então, eu quero falar mais sobre a exposição Campolina e quero dizer algumas coisas que aconteceram pelo amadorismo que nós tínhamos na época, pela falta de dinheiro, pela falta de recursos e pela falta de conhecimento. Nós queríamos fazer um leilão Campolina, mas o Campolina fazer um leilão sozinho vai fazer. Campolina vai fazer um leilão. E nós, então, inscrevemos alguns cavalos lá, e o pessoal todo inscreveu, e aí é que eu digo a raça e a coragem dos criadores de Campolina. Nós fizemos o leilão, e o escritório do leilão, quem ocupou o escritório do leilão foram os funcionários da minha empresa. Meu chefe de escritório, meu contador, meu chefe pessoal, eles foram para lá para ajudar a fazer a contabilidade do leilão. Os pisteiros foram os próprios criadores. O Jaiminho foi pisteiro, ajudou muito. O Afonso Miranda foi pisteiro. Todos eles ajudaram pegando o lance e nós contratamos só o leiloeiro. O resto tudo nós fizemos. Então foi, sim, o marco inicial de tudo do Campolina, foi essa exposição. A convenção tem um fato interessante. O doutor Geraldo Magela, de Resende, era secretário da nossa associação, um homem que me ajudou muito, sempre me apoiou, e uma pessoa que eu vou dizer para vocês, faz falta na associação, porque homens como ele, que dedicavam a vida e toda a sua sabedoria, ele era professor de uma capacidade muito grande, ele nos ajudou muito. E na convenção, ele fez um trabalho chamado A Vingança de Cassiano Campolina. A Vingança de Cassiano Campolina foi uma coisa que ele escreveu, descrevendo, porque quem ia fazer essa palestra era o seu Gastão. Mas o seu Gastão, ele gostava pouco de falar em público e tudo, ele pediu o doutor Geraldo Magela para fazer para ele. E os dois escreveram junto.
e o tema chamou A Vingança de Cassiano Campolina, que depois eu publiquei numa revista aí, esse conto que é muito bonito, na qual ele conta a história de como o Cassiano Campolina criou esse cavalo, qual que era o objetivo dele, e aquela luta dos cristãos contra os mouros, que os campolinas participaram. Aquilo era muito arraigado no interior de Minas, essas festas, e por acaso os mouros se entusiasmaram e ganharam a guerra que não era para ganhar. Quem era para ganhar eram os cristãos. E os mouros ganharam a guerra naquela festa lá no interior, não sei se foi entre Rios ou Lafayette, onde foi essa festa, e aquilo ali despertou no Cassiano Campolina uma mágoa dele ter perdido aquela guerra hipotética ali na brincadeira para os mouros, que não era para ganhar, eram os cristãos que tinham que ganhar aquela guerra. Então o que aconteceu? O Cassiano Campolina falou que ia criar um cavalo, que ele tinha vontade de criar um cavalo que tivesse essa característica, aquela característica. Aí idealizou na cabeça dele um cavalo que jamais perderia uma batalha numa brincadeira dessa. E essa, então, quando o Cassiano Campolina viu o cavalo Campolina formado, maravilhoso, com aquela pompa toda, com aquele tanto coisa, essa foi a vingança do Cassiano Campolina, que o senhor Dr. Geraldo escreveu nesse conto, que vale a pena ler. Isso tem aí na associação, é exatamente o que descreve, é isso aí. Então a exposição transcorreu maravilhosamente bem, e todo mundo. E aconteceu um fato interessante na exposição, foi que o xerife estava presente e detectou-se lá no parque que tinha uma quantidade enorme de descendentes do xerife dentro do parque. Aí foram fazendo lá uma organização, talvez o Márcio Andrade que tenha feito isso, fizeram, sei que no final conseguiram 142 descendentes do xerife dentro do parque. Em 300 animais que tinham no parque, tinham 142 descendentes do xerife. Isso é uma coisa inusitada, acho que no mundo talvez não se consiga isso. Mas conseguiram reunir lá 142, ou pode ser 146 ou 139, o Dudu deve saber melhor que eu, mas é isso aí que eu me lembro. Então, marcamos uma tarde para a apresentação do xerife e seus descendentes. E me convidaram para que eu montasse o xerife. Eu então entrei montado na pista, no xerife, e atrás de mim entraram 142 descendentes desse cavalo dentro do Parque da Gamileira. Uma coisa assim, indescritível. Lotou o Parque da Gamileira, o público aplaudia, e vou falar em público, o público era enorme. Não pensa que é esse público que nós vemos hoje nas exposições, não. O público era enorme, lotava o parque de exposição. E o público aplaudindo, aqueles cavalos todos lá, e o Joel gosta muito de lembrar que o senhor Meri Fernandes estava montado num cavalo descendente do filho do xerife, e o senhor Meri fez questão de ir junto comigo, nós fomos nós dois, eu montado no xerife, eu não me lembro o cavalo que o senhor Meri foi montado, mas fomos montados juntos naquele cavalo, e atrás de nós 100 e tantos descendentes desse cavalo. Isso é uma coisa difícil de acontecer. E a exposição foi transcorrendo bem, e aí ela foi o marco, é a guinada que o Campolina precisava para crescer. Essa exposição marcou, porque toda vez que nós fizermos uma exposição, o Manga Larga vai estar um número atrás de nós, porque nós fomos o primeiro e sozinhos. Mas eu não desprezei o Manga Larga, não. Eu mandei uma carta, eu pedi o Dr. Zé Lúcio Rezende, era o presidente da Manga Larga nessa época, pedi ao Dr. Zé Lúcio uma etiquetagem de todos os criadores de Manga Larga e fiz uma carta dedicada a eles, falando que nós estávamos fazendo uma exposição da Campolina, mas que eu queria contar com eles, que eles eram criadores de cavalo como nós, e que o gosto pelo cavalo não se limitava a ser Campolina, Manga Larga, o gosto era pelo cavalo. E o que aconteceu? Teve um afluxo enorme de criadores de Manga Larga nessa exposição, enorme. Eles todos chegavam perto de mim, agradeciam o convite e parabenizavam por nós ter tido a coragem de fazer essa exposição. E aí começou, então, a grande era do Campolina. Foi a partir dessa exposição. A primeira Semana Nacional do Cavalo Campolina,
que foi feita, se eu não me engano, em 1981. Então, o que aconteceu para nós fazermos, havia dito aqui que para nós podermos fazer a exposição, nós precisávamos de criar um tanto de eventos, e criamos, então, uma convenção junto, uma corrida no Jockey Club, criamos uma série de coisas. E uma coisa que eu não falei aqui, que nós criamos nessa ocasião, também para ajudar a encher o parque da Gamileira, foi a categoria Mirim. Isso não existia. A categoria Mirim nunca existiu, não existia, nunca ouvi falar nisso. As exposições começavam de 18 meses para frente. Era 18 a 24, 24 a 30 e daí para frente. E eu, então, para poder fazer essa exposição, como eu precisava de muitos animais, criei a categoria Mirim, que era de 8 a 10, 10 a 12. E essa categoria foi um sucesso. Todo mundo queria trazer as potrinhas, os potrinhos novos, e foi muito bacana isso, muito bacana. E eu quero destacar aqui nessa primeira Campolina, que foi feita amadoristicamente, como eu disse, a ajuda que nós tivemos de muitas pessoas que ficam esquecidas na história da Campolina, mas como a academia é para isso, eu estou lembrando aqui do Glauco Queiroga, que o Glauco Queiroga era um funcionário da Secretaria de Agricultura, mas que nos ajudava em todos os eventos, e o Glauco veio, se prontificou, nos ajudou muito. O Múcio, que era técnico nosso, veio nos ajudar muito, ajudou. A Lili incansável.